A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui em mais um culto de doutrina. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre o livro do profeta Amós. Mais precisamente, estaremos na terceira parte hoje, usando a análise retórica. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para este estudo. Que nós possamos cada vez mais nos aprimorar no conhecimento da Tua Palavra e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estarei aqui fazendo agora um compartilhamento de tela. Hoje nós estaremos fazendo a análise do capítulo 7 até o capítulo 9, que é a terceira sessão. E essa sessão, ela tem como título proposto pelo Bovat e Meynet, no livro que eles fazem essa análise, a visão do fim. De tal maneira que existe um caminho completo, de tal maneira que lá na primeira sessão, na primeira parte, nós temos a denúncia dos erros. Depois você tem na segunda parte esse esclarecimento de todos os erros, e agora aqui você tem essa visão do fim que tem uma espécie de perspectiva escatológica. Ainda não é a escatologia que nós vemos em livros posteriores, mas existe essa perspectiva do fim. Então nós temos 5 sequências. A primeira é essa que pega no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, que tem como título proposto: a intercessão do profeta suspende a destruição final, dos versículos 1 ao 6. E essa sequência, ela é dividida em 2 passagens, 2 perícopes. Do versículo 1 ao 3, nós temos a ameaça da locusta, ou, como aparece em algumas traduções, dos gafanhotos. E é interessante como essa questão dos gafanhotos aparece também lá no livro do profeta Joel. E depois, dos versículos 4 ao 6, a ameaça do fogo. São essas 2 passagens que elas têm, por sua vez, uma disposição tríplice. Adonai, ou seja, o Senhor faz ver a ameaça das locustas, nos versículos 1 ao 2, o início do versículo 2. Depois você tem o profeta intercedendo por Jacó. É interessante, ele usando o nome Jacó. E depois, Adonai, ou seja, o Senhor renuncia ao castigo. E aí, dos versículos 4 ao 6, você tem uma disposição semelhante. Adonai faz ver a ameaça do fogo, no versículo 4. No versículo 5, o profeta intercede por Jacó, novamente. E, novamente, no versículo 6, Adonai renuncia ao castigo. É interessante que, pela primeira vez, nós temos aqui dentro do livro do profeta Amós essa contundente mensagem de esperança. Nós vamos ler agora aqui, do versículo 1 ao 3. O Senhor Jeová assim me fez ver: eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia,
E eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Uma observação bem importante é como a mensagem de juízo, ela sempre vem antecedida pela mensagem de misericórdia. E aqui é interessante o uso de Jacó. Como nós falamos lá no início desse estudo, Amós, ele é um profeta do sul e ele vai profetizar no norte. O sul, que pega o nome Judá, é o reino de Judá, e o norte, que mantém o nome Israel, e que às vezes, como nós percebemos lá no livro do profeta Oséias, você tem o nome Efraim, já que era a tribo que liderava. O nome Jacó espanta aqui porque Jacó remete à era patriarcal. Antes do estabelecimento das 12 tribos. São os 12 filhos de Jacó que vão dar origem às 12 tribos de Israel. E em muitas passagens, isso acontece no livro do profeta Isaías, Jacó ele está relacionado à fraqueza, a chamar a atenção do povo para o seu estado fraco, propenso ao pecado. Costuma-se dizer que no livro do profeta Isaías, sempre que Deus quer, entre aspas, puxar as orelhas do povo, ele usa Jacó. Aqui é como se Amós estivesse usando Jacó para mostrar o estado fraco, frágil do povo, de um povo que necessita da misericórdia de Deus. A segunda sequência, a expulsão do profeta determina a destruição final. Então faz um contraponto com a primeira sequência. A primeira sequência, você tem uma intercessão do profeta para que se suspenda a destruição final. E nós vemos que Deus ele concorda. Mas eis que nessa segunda sequência, o profeta ele é expulso. E essa expulsão, que significa expulsar a palavra profética, que significa que o povo está renunciando à advertência da palavra de Deus, isso determina, consequentemente, a destruição final. Então vejam como aqui, a primeira sequência é a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, que está antecedendo essa mensagem de juízo que aparece aqui na segunda sequência. Aqui você tem duas visões emoldurando no meio o relato da expulsão de Amós do santuário de Betel. Quando você lê, você estranha, porque começa com uma descrição de visão, depois você tem essa aparente estranha interrupção com o relato da expulsão de Amós, para depois, novamente, a descrição de uma visão. E depois você tem a descrição de outras visões. E você fica achando estranho, por que essa interrupção? Justamente aquilo que eu expliquei. Aqui você tem uma análise retórica, ela faz esse tipo de análise, em que você, às vezes, tem esse emolduramento. Então, você tem duas visões que emolduram o relato da expulsão, porque
como eu disse lá no início, o que está no meio é o que está sendo chamado a atenção. A visão do prumo, lá nos versículos 7 a 9, capítulo 7, versículos 7 a 9, correspondem à visão dos frutos maduros. Lá no capítulo 8, versículos 1 ao 3. E apontam para a centralidade dessa expulsão de Amós. Ou seja, é devido à expulsão de Amós que é feito esse juízo. Depois eu vou até retornar a esse relato aqui da expulsão do profeta Amós. Aqui agora nós temos a sequência, a terceira sequência. Como são 5 sequências, essa é a sequência central e, portanto, é a principal. Fim da profecia, última palavra de Adonai. Então, Adonai, ou seja, o Senhor, não se esquecerá da injustiça de Jacó. Novamente o nome Jacó sendo utilizado aqui. Capítulo 8, dos versículos 4 ao 7. Aí você tem, no versículo 8, um castigo cósmico. Esse é o versículo e, consequentemente, a parte central dessa sequência. Consequentemente, a mais importante. E aí você fecha com outra perícope. A perversão do culto de Samaria será castigada. Ou seja, lá nos versículos 4 ao 7, quando diz que o Senhor não se esquecerá da injustiça de Jacó, que injustiça é essa que não será esquecida? A perversão do culto de Samaria, e que deve ser castigada. E que aponta, então, para um castigo que assume proporções cósmicas. Mais à frente eu falarei um pouco mais desse versículo 8 aqui, que vai ser o central dessa sequência e o central de toda essa sessão, que é a terceira sessão do livro do profeta Amós. A sequência C4, a quarta sequência, Adonai, ou seja, o Senhor decreta a destruição final. Então, novamente, nós temos 3 perícopes, 3 passagens. A primeira, do versículo 1 ao 4, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Um mal do qual ninguém poderá fugir, que se contrapõe lá nos versículos 8 ao 10, mal para todos os pecadores. E emoldura, no centro aparece então dos versículos 5 ao 7, Adonai, ou seja, o Senhor e os filhos de Israel. Vamos lá para o capítulo 8. Só para mostrar aqui do versículo 4 ao 7. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 8, 4. Aí o versículo 5, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas de trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Aí pula o versículo 8, que depois eu vou falar mais detalhadamente. Aí o versículo 9. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único e o seu fim como o dia de
amarguras. Agora, olha aqui no versículo 11, que dá continuidade a essa perversão do culto de Samaria. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Ou seja, voltando aqui, o fim da profecia, essa é a sequência 3, que pega no capítulo 8, versículo 4 ao 14. Como eu disse, o Senhor não se esquecerá da injustiça de Jacó, versículos 4 ao 7, que se contrapõe a perversão do culto de Samaria será castigada, versículos 9 ao 14. E aqui é prometida uma fome da palavra. Que fome da palavra é essa? Já que eles estão rejeitando os profetas, esses profetas não serão mais enviados por Deus para o seu povo. Naquela época fala sobre isso. Agora, é interessante como essa passagem foi compreendida ao longo dos anos aqui na Assembleia de Deus, com um enfoque escatológico, que na época da grande tribulação, a Bíblia seria um livro cujas páginas ficariam em branco. Aqui não existe diretamente essa abordagem escatológica. Eu teria aqui que numa outra aula mostrar como seria exatamente a abordagem escatológica dentro dos livros proféticos, mas eu poderia dizer aqui que, ainda que você faça essa dupla aplicação, porque eu entendo que muitas profecias do Antigo Testamento, elas possuem uma dupla aplicação, para a época e para uma outra época remota. Usando essa aplicação remota para a época da grande tribulação, devemos entender que não é literalmente que a Bíblia fique com as páginas em branco automaticamente, mas sim que é o Espírito Santo que proporciona, que abre a compreensão. E uma vez que o Espírito Santo deixará de atuar como atua agora, também se costuma falar, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Temos que lembrar que dentro da onipresença divina, Deus ele não se ausenta de nenhum lugar. O que o Espírito Santo fará é deixar de atuar como ele atua agora. Porque a igreja é a agência do Espírito Santo. Com o arrebatamento da igreja, então deixa de haver esse agenciamento do Espírito Santo. Então vai voltar mais ou menos como era no Antigo Testamento. O Espírito Santo sob medida e não pleno como é agora. E sem essa plenitude do Espírito Santo que abre a compreensão das Escrituras, para a compreensão daquilo que nós chamamos de plano da salvação, a Bíblia será como um livro em branco. Mas para aquela época, de qualquer maneira, o que se está mostrando aqui é Deus deixando de enviar os profetas, já que o povo não está dando crédito a esses profetas lá do Antigo Testamento. Agora aqui, capítulo 9, nós temos aqui, do versículo 1 ao 10, a quarta sequência. Adonai, ou seja, o Senhor decreta a destruição final.
um mal do qual ninguém poderá fugir. Dos versículos 1 ao 4. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Uma palavra forte, contundente. Basta aqui nós lembrarmos que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A mensagem de juízo ela não foi anulada dentro do Novo Testamento. Nós veremos, na próxima sexta-feira, eu vou detalhar esse versículo 11 ao 15, que é uma promessa contundente de salvação, mostrando que aquilo que Jesus explica de maneira mais detalhada, você já tem indicações no Antigo Testamento. Mas essa última parte eu deixarei para a próxima sexta-feira. Mas basta dizer que, veja como essa sessão foi iniciada com a intercessão do profeta. E que nós compreendemos que o povo não atendeu a este convite, não atendeu a esse chamado. E daí aqui a mensagem contundente de condenação. Então você tem do versículos 1 ao 4, um mal do qual ninguém poderá fugir, que equivale a mal para todos os pecadores, do versículo 8 ao 10. E aí no meio, Adonai, ou seja, o Senhor, e os filhos de Israel. Vamos fazer aqui a leitura do versículo 5 ao 7 agora. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como grande rio e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, a sua abóbada fundou na terra, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. E o 7, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftó, e aos sírios de Quir? E aí continua nos versículos do 8 ao 10. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra. E aí fecha a última sequência, Adonai, ou seja, o Senhor promete a restauração final, que é uma única perícope, uma única passagem. E essa passagem eu vou analisar com pormenores na próxima sexta. Eu vou agora analisar lá no capítulo 7, do versículo 10 ao 17, que é a perícope central da segunda sequência. Amós sendo expulso de Betel. Essa passagem, ela é muito pregada e ela mostra um diálogo que existe entre o profeta Amós e o sacerdote Amazias. Entre aquele que foi anunciar a palavra genuína de Deus e aquele profeta e aquele sacerdote que é um sacerdote de um culto pervertido. E é interessante como você tem essa passagem que o ponto principal é a palavra. A palavra de um sacerdote, a palavra de um culto pervertido,
e a palavra de um profeta autenticamente designado, enviado por Deus. Do versículo 7 ao 10, se divide em 3 partes. Então você tem os versículos 10 e 11 formam a primeira parte, os versículos 12 a 15 formam a parte central, e os versículos 16 e 17 a terceira parte. De tal maneira que você vai ter a seguinte estrutura: a palavra na boca de Amazias a Jeroboão, versículos 10 ao 11. No versículo 10, palavra de Amazias. E aí no versículo 11, a palavra de Amós reproduzida na boca de Amazias. Parte central, diálogo, é o diálogo mais propriamente dito entre Amós e Amazias, versículos 12 a 15. Versículos 12 e 13, palavra de Amazias a Amós. E aí nos versículos 14 e 15, a palavra de Amós a Amazias. E aí fecha a terceira parte com palavra na boca de Amós a Amazias, versículos 16 e 17. Versículo 16, palavra de Amazias na boca de Amós. E aí o versículo 17, palavra de Adonai, a palavra do Senhor na boca de Amós. É uma perícope, portanto, que valoriza a palavra. Então, retornando aqui, quem está acompanhando pelo PDF está na página 2. Então, aqui. E enviou Amazias, eu vou estar acompanhando agora pela tradução alternativa que eu coloquei no PDF. E enviou Amazias, sacerdote de Betel, a Jeroboão, rei de Israel, dizendo, ele falando a Jeroboão. É interessante que o rei Jeroboão não dá nenhuma resposta. Nós não sabemos o que Jeroboão pensa acerca disso. Jeroboão estava realmente preocupado com Amós ou era uma preocupação apenas e tão somente de Amazias? Será que Amós estava incomodando o rei Jeroboão? Ou Amazias está apenas fazendo a sua propaganda negativa do verdadeiro profeta para o rei? De qualquer maneira, o rei não se pronuncia. Mas o silêncio talvez indique que Jeroboão diga para Amazias, você pode tomar a atitude que você bem entender. De qualquer maneira, nós temos que nos ater ao diálogo que está sendo reproduzido aqui no livro do profeta Amós. Então, enviou Amazias, sacerdote de Betel, a Jeroboão, rei de Israel, dizendo. Então, são 2 linhas que contrapõem Amazias, o sacerdote, e Jeroboão, o rei. E compara Betel com Israel. Agora a palavra de Amazias, que vai até o versículo 11. Tem conspirado contra ti Amós no meio da casa de Israel. Não pode a terra suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, pela espada morrerá Jeroboão, e Israel certamente será deportado de seu solo. Então, essas são as palavras do sacerdote Amazias para o rei. Agora, na segunda parte, que é a parte central, agora Amazias para Amós. Então, você não tem a resposta de Jeroboão. Agora, Amazias diretamente agora fala para Amós. Versículo 12. E disse Amazias a Amós, vidente, vá, foge para a terra de Judá, e come ali teu pão, e ali profetiza. Agora no versículo 13. Mas em Betel não continuarás mais a profetizar, porque santuário do rei é ela, e casa do reino é ela. Agora, nos versículos 14 e 15, a resposta de Amós. E respondeu Amós e disse a Amazias, não sou profeta eu,
E não sou filho de profeta eu. Esse eu aparece no finalzinho, lá no texto hebraico. Ele está ressaltando. Porque sou boieiro eu, e cultivador de sicômoros. Mas, agora no versículo 15. Mas tomou-me Adonai de trás do rebanho e disse-me Adonai, ou seja, o Senhor, vá, profetiza ao meu povo de Israel. Então você tem essa contraposição, o que Amós diz, o que Amazias diz a Amós, e depois qual é a resposta de Amós para a Amazias. Notem como, além da palavra, você tem aqui essa ênfase do verbo dizer, responder. Notem também, apareceu ali casa, lá no versículo 10, casa de Israel. E agora aqui, o sacerdote Amazias fala da casa do reino. Agora, na última parte, nos versículos 15 a 17, uma segunda palavra de Amós direcionada a Amazias. Só que agora ele está colocando bem claro que ele está agora como embaixador do Senhor, de Adonai. Lembrando que justamente uma das traduções possíveis para a palavra Nabi, que é traduzida para nós como profeta, é porta-voz, ou seja, o profeta é o porta-voz de Deus. E é isso que ele vai fazer agora. Versículo 16. E agora, ouve a palavra de Adonai, ou seja, a palavra do Senhor. E agora ele vai reproduzir a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, e não vaticines contra a casa de Isaque. Interessante isso, já tinha usado Jacó, lá, a gente vimos que ele já tinha usado Jacó, agora usa Isaque. Agora o versículo 17, porque assim diz Adonai, tua mulher na cidade se prostituirá, teus filhos e filhas pela espada cairão, e teu solo pela trena será dividido. E tu sobre solo impuro morrerá, e Israel certamente será deportado de seu solo. Observe aqui, 3 vezes aparece a palavra casa. E essas 3 ocorrências determinam, então, as 3 partes em que se dividem essa passagem, essa perícope. Um outro detalhe que nós observamos é, lá no versículo 11, porque assim diz Amós, pela espada morrerá Jeroboão, e Israel certamente será deportado de seu solo. Lá no versículo 17, você tem quase que a repetição dessas palavras, só que fica assim, porque assim diz Adonai, não é mais Amós. E lá no finalzinho, e tu sobre solo impuro morrerá. E aí repete, palavra por palavra, aquela declaração lá em cima. Israel certamente será deportado de seu solo. É interessante que aqui na primeira parte, o tema da deportação. E aqui, como marca, esse uso da palavra solo. Solo é a mesma coisa que terra, para que todos entendam, por isso que as nossas traduções não fizeram diferença, coloca tudo como terra. Mas o fato do texto no hebraico falar de solo, isso é importante. Israel sendo deportado, sendo levado em cativeiro, não da sua terra propriamente dito, mas do seu solo. Por que é importante fazer essa diferença? Solo fala de plantação. Israel tratado como a vinha predileta de Deus, como uma plantação de Deus.
Você vai lembrar lá no Novo Testamento da parábola da terra semeada, e que nós costumamos chamar de parábola do semeador. A palavra sendo semeada. Aqui você vê como aparece palavra lá no início, e aí aparece palavra lá na terceira parte. Para quem está com PDF, essa disposição poética é sensacional. O povo de Deus foi plantado. Existem várias passagens que mostram isso. O povo de Deus foi plantado na sua terra. Lembra também lá no Novo Testamento, quando Jesus vai falar, da terra que foi plantada, e dizem para o dono da terra: não deu frutos, por que ainda ocupará inutilmente aqui o solo? É isso que está sendo dito aqui. Israel, ele ocupava a terra como uma plantação para dar frutos. Da mesma forma, hoje nós, enquanto igreja, nós temos que dar frutos. Pelo fruto conhecereis. Eu não sou conhecido como um cristão, não apenas pelo fato, isso eu sempre gosto de dizer, não é somente pelo simples fato de que eu estou presente no culto, sempre presente na cerimônia da Santa Ceia, mas eu tenho que ser reconhecido também pelos meus frutos. Por isso que aqui diz que Israel, porque não deu esses frutos, certamente será deportado, será arrancado do solo aonde eles estavam plantados. Casa de Isaac. Por que falou de casa de Isaac? Deus, ele é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isaac é essa ponte entre Abraão e Jacó. E Isaac, aqui nós temos que prestar atenção no significado do nome Isaac. Isaac quer dizer sorriso, alegria. O povo de Deus precisa ser a alegria da terra. É isso que está sendo chamado a atenção aqui. Uma outra observação que eu coloquei aí no PDF, como a palavra de Amazias no versículo 10, ela corresponde à palavra de Amazias na boca de Amós, no versículo 16. E a palavra de Amós na boca de Amazias, no versículo 11, tem correspondência com a palavra de Adonai na boca de Amós. E aqui você tem a palavra de Amazias a Amós, versículos 12 e 13, se contrapondo, a palavra de Amós para Amazias. Agora eu vou encerrar esse estudo. Vimos lá atrás que o versículo central de toda essa terceira sessão é o versículo 8 do capítulo 8. E agora esse versículo é curto. Ele é formado retoricamente, ou seja, poeticamente, de 4 linhas. Então, lá no versículo 8, por causa disto, não se agitará a terra, e estará de luto todos que habitam nela, e subirá como o Nilo toda ela, e se moverá e se baixará como o Nilo do Egito? É uma pergunta. Costuma-se dizer aquilo que a gente costuma falar de pergunta de retórica. E é por isso que, às vezes, no centro de uma passagem, de uma sessão, você tem essa pergunta de retórica, enfatizando bem qual é o ponto primordial. Mesmo sendo tão breve, esse versículo celebra a presença ativa de Deus no cosmos e na história.
faz uma referência ao terremoto descrito lá no início do livro. E, portanto, uma manifestação teofânica, ou seja, mostrando que aquele terremoto mencionado lá, que ocorreu 2 anos antes do início da profecia de Amós, não foi por acaso. Isso não significa, é importante salientar isso. Ainda mais na época que nós estamos vivendo, sempre vem essa pergunta, né? Todo acidente que nós precisamos na natureza, todo acidente é necessariamente um juízo de Deus? Não. Mas aqui está dizendo que um acontecimento da natureza, um acidente, um terremoto, pode ser sinal de juízo. Nem sempre, mas pode ser. No caso do livro do profeta Amós, ele diz que o terremoto que aconteceu 2 anos antes é, sim, sinal de juízo. O uso do agitar da terra, comparado com a cheia do Nilo, foi igualmente explorado lá em Jeremias 46, no versículos 7 e 8. A maldição da terra por causa do pecado do povo que nela vive é um tema comum às Escrituras, como pode ser comprovado lá em Gênesis, no capítulo 3. Maldita é a terra por tua causa. Por isso que lá em Romanos fala da terra gemendo. Para nós encerrarmos aqui, essa seção, que é a seção C, depois eu vou até consertar no PDF que saiu B, mas é a seção C. As 2 primeiras sequências formam uma subsequência, e de igual forma as 2 últimas sequências formam outra subsequência, para ter uma disposição tríplice. Então, observe, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, a intercessão do profeta suspende a destruição final, que vai se contrapor, capítulo 7, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 3, a expulsão do profeta determina a destruição final. As 2 últimas sessões, C4, Adonai decreta a destruição final. Aí C5, Adonai promete a restauração final. E como fica então as 5 sequências dessa sessão? Novamente você tem uma disposição quiástica. Então observe, lá no início não foi feita uma intercessão do profeta para suspender a destruição final? Ela vai ser respondida lá no final, no capítulo 9, versículo 11 a 15, com Adonai, ou seja, o Senhor, prometendo a restauração final. B, a segunda sequência. A expulsão do profeta determina a destruição final, que vai fazer correspondência lá, Belinha, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Adonai decreta a destruição final. E a centralidade fica então com o fim da profecia, última palavra de Adonai, ou a última palavra do Senhor. Na próxima sexta-feira, eu vou pegar essa última passagem, capítulo 9, versículo 11 a 15. Ela chama a atenção por vários motivos, que eu vou explicar na próxima sexta-feira. Um deles, que é uma das passagens, praticamente é a única passagem de Amós que é extensivamente utilizada lá no livro de Atos dos Apóstolos. E aí vamos fazer essa comparação. Por isso é uma profecia importantíssima. Vamos falar sobre isso na próxima sexta-feira. Que Deus abençoe os irmãos. Estaremos agora aqui encerrando, estarei fazendo uma oração final. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais este culto de doutrina. Obrigado, Senhor, pela tua palavra
ensinada aos nossos corações e que nós possamos viver a cada dia a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.